Boa tarde a todos. Nesse início de noite, estamos aqui reunidos online para que possamos estudar mais uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Para harmonizarmos o nosso ambiente, lerei para vocês uma página do livro Um Minuto com Jesus. Segue-me tu. João capítulo 21, versículo 22. Isso não é simplesmente um convite, é uma ordem. Foi assim que Jesus se dirigiu a Simão Pedro no momento em que o apóstolo se mostrava excessivamente preocupado com o comportamento alheio. Existe muita gente de olhos sempre abertos ante os defeitos do próximo, cobrindo com o véu da presunção as próprias deficiências. Você deve seguir os passos do Cristo, independentemente da indiferença ou hipocrisia que possam haver noutras pessoas. Dê exemplo, seja fiel à sua própria consciência, cumpra seu dever. Então agora vamos fechar os nossos olhos para podermos nos conectar com Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, e pedir-lhes que nos abençoem, que nos sustentem, que nos deem forças para passarmos por esses momentos difíceis com tranquilidade, mas também com força de vontade para ajudar a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, ajudarmos todos aqueles que estão precisando de uma palavra de conforto e de paz. E assim, na certeza de que já estamos envolvidos pelas luzes do plano espiritual, pedimos permissão para darmos início a mais um estudo do Evangelho. Que assim seja. Hoje, a nossa parte compete-nos o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nos itens 16, 17 e 18, que tratam da indulgência. E o que vem a ser indulgência? Disposição para perdoar culpas ou erros, misericórdia, desculpa, perdão. E lendo esses itens, eu vi que em 1862, 63, os espíritos superiores enviaram mensagens a Kardec que são muito atuais, estão bem de acordo com o momento que estamos passando agora. Por isso precisamos ter essa indulgência. Eu tirei alguns trechos desses itens. Vou ler para vocês e depois a gente vai conversar sobre eles. Dizem assim: Espíritas, queremos vos falar hoje de indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê defeitos no outro, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos, senão por aqueles que os vê. Outro pedaço. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus dos outros, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos discretos. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. A indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. E continua: sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus que considera o menor arrependimento. Relembra-nos também a oração que o Pai nos ensinou quando dizemos:
perdoai nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. E ao término do item 18, um bálsamo para nossas dores e aflições, quando nos diz que o Espiritismo é uma doutrina consoladora e bendita. Felizes daqueles que a conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o caminho é iluminado e em todo o percurso podemos ler estas palavras que nos indicam o meio de atingir o fim. E qual é o fim? Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. E aí, lendo essas palavras que os espíritos superiores transmitiram a Kardec, nos perguntamos: e nos dias de hoje, como podemos usar a inteligência? Ou melhor, desculpe, a indulgência. Como podemos perdoar o próximo? Como? Não julgando com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, não condenando nos outros aquilo de que nos absolvemos. É tão fácil, né, jogar a pedra, né? Mas quem de nós não tem telhado de vidro? Somente a própria pessoa é capaz de avaliar tudo o que se passa em seu íntimo, suas dores, seus sofrimentos, suas dúvidas, e também o que lhe agrada e preenche seu coração de alegria. Então, por mais que nós queremos ajudar o próximo, né? Muitas vezes na maioria das vezes, inclusive, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando no momento. Então, às vezes, ela passa por nós sem nos cumprimentar e a gente fica zangado. Puxa vida, sempre falei com ela tão atencioso e ela hoje passou por mim e nem deu bom dia. Mas nós não sabemos por que momento da vida ela está passando. Não sabemos o que lhe vai no coração, qual a dor que ela está sentindo. Então, é preciso que a gente exerça o perdão, que a gente não pense em julgar primeiramente, sem saber de antemão o que aquela pessoa está passando, né? Apontamos os defeitos dos outros numa tentativa de nos destacarmos, de nos elevar aos nossos próprios olhos e diminuir o próximo. Ah, mas eu sei fazer melhor. Ah, mas se fosse eu que estivesse fazendo, nossa, ia sair muito melhor, não é isso? Então que a gente preste atenção no grau evolutivo de cada um de nós. Não devemos nos esquecer aqueles defeitos e erros que nós, espíritos imortais, não apresentamos nesse atual passeio terrestre, provavelmente já tivemos e cometemos em outras existências. Então, hoje, um defeito que no outro aparece e em mim não, isso não quer dizer que eu já não tive esse defeito, né? Ou que amanhã ou depois, se alguém pisar no meu calo, eu posso aí sim dar vazão àquilo que estava dentro de mim escondido, né? Podemos estar abertos ou não para a prática do perdão. Olha só que interessante. No geral, nós necessitamos ainda nos abrirmos para essa prática, porque perdoar é muito difícil, né? É abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, para perdoar aquele irmão. Não nos encontramos fechados e muitos poucos perdoam do fundo da sua alma. A gente até pode dizer, tá bom, eu te perdoo, mas da boca para fora, né? Falando simplesmente por falar, para amenizar a nossa consciência, vamos dizer assim. Mas perdoar realmente, de fato, é uma prática que exige
muito de nós, né? Não existe o hábito do perdão no ser humano. Por isso, a imensidade de dores que guardamos dentro de nós. O perdão é como se fosse aquele exercício diário, né, que temos que fazer. Quando estamos na escola e a professora nos passa um exercício, temos que ir para casa e praticar, porque se não tivermos essa prática, dificilmente conseguiremos passar, né, resolver aquele exercício em outra situação. E assim é o perdão. Quanto mais nós praticamos o perdão, quanto mais nós interagimos com o perdão, mais isso vai se criando um hábito para nós, até chegarmos ao ponto de que perdoar vai ser uma coisa constante em nossas vidas, né? A mágoa é como um espírito cravado dentro de nós. Enquanto nós não tirarmos aquele espinho, ele vai continuar produzindo sofrimentos. E assim é a mágoa. Quanta mágoa nós guardamos de pessoas, de familiares. Está lá guardado dentro da gente. Mas aquilo nos magoa, nos fere. Volta e meia aparece em nossos pensamentos, produzindo sofrimentos. Por quê? Porque ainda não aprendemos a perdoar. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a violência, o ressentimento e outros vícios ainda persistem, e isso produz resistência a hábitos virtuosos. E o perdão é um hábito virtuoso. Só que mais latente em nós está o orgulho, está a vaidade, o egoísmo, e isso nos impede de perdoarmos. No entanto, a repetição constante do perdão levará ao desenvolvimento dessa virtude, ou seja, quanto mais nos dispusermos a perdoar, mais isso será uma coisa normal para a gente. Ele fará parte do patrimônio moral do indivíduo, e quanto mais exercitarmos o perdão, mais fáceis serão as novas atitudes de perdoar. Pedindo o perdão de nossas agressões, estamos pedindo o favor das graças de Deus. Lembram? Vamos lembrar da oração do Pai Nosso, quando ele diz: perdoai as nossas ofensas, né? Quando nós nos dirigimos ao Pai e pedimos que Ele nos perdoe as nossas ofensas, né? Para que a gente saiba perdoar aos outros e não incorra novamente naquele mesmo erro do qual estamos hoje pedindo perdão, né? Estamos também na oração do Pai Nosso pedindo a força necessária para entrar num novo caminho de submissão e de amor, no qual poderemos somar a reparação ao arrependimento, porque sabemos que não basta só nos arrependermos. Me arrependi, não vou fazer mais isso. Ótimo, muito bem, você se arrependeu. Mas e aí? É preciso que você vá reparar aquele erro. Se você ofendeu alguém, que você vá e peça desculpas, né? Se você cometeu um ato injusto com alguém, que você vá e resgate essa sua dívida, né? Então não basta só o arrependimento, é preciso também a ação da nossa parte para que consigamos reparar aquele erro, aquela ofensa que cometemos, né? Quando perdoarmos ao nosso irmão, devemos fazê-lo também com amor, fazer por eles o que estamos pedindo ao Pai que faça por nós. Então, quando nós nos dirigimos ao Pai pedindo perdão, nós queremos que Ele realmente nos perdoe. E não que nos perdoe só da boca para fora, né? Que Ele nos perdoe e que nos dê forças para não cometermos os mesmos erros. Nós temos más tendências a vencer, muitas, né? Temos a vencer os nossos
maus hábitos, né? Temos vários hábitos a modificar. Temos um fardo muito grande, muito pesado, que sempre carregamos devido às nossas escolhas falhas, né? Mas nós temos que nos livrar desse fardo para chegarmos ao cume da montanha do progresso espiritual, que é onde todos nós queremos alcançar. Mas para subirmos essa montanha, esses degraus passo a passo na evolução, é preciso que a gente vá se livrando aos poucos, em cada encarnação, desses maus hábitos, né? Dessas tendências que temos hoje nessa vida terrestre. Existe um pensamento atribuído a Madre Teresa de Calcutá que diz: se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. Ou seja, se você olha para as pessoas e vê somente os defeitos nelas, você não olha com amor, você não olha com tolerância, né? Estamos sempre procurando ver no outro as suas falhas, os seus pontos fracos e apontar esses defeitos, mas esquecemos de olhar para o outro com as suas virtudes, com o que ele tem de bom dentro de si, porque todos nós temos algo de bom dentro de nós. É que às vezes está escondido, às vezes a pessoa não teve oportunidade de deixar aflorar aquele seu lado bom, por várias circunstâncias, né, que a vida deu a essa pessoa. Muitos ainda não conseguiram mostrar para o seu semelhante aquilo que tem de bom. Então é preciso que a gente olhe o outro com mais benevolência. Todos nós erramos. Jesus tentou fazer com que as pessoas tivessem a consciência de que todos erram, de que cometem faltas graves e que por isso não podem acusar severamente ou punir seu próximo sem compaixão. E isso Jesus, em várias passagens, deixa para nós muito claro, né? E não devemos acusar o outro, porque nós também cometemos falhas, e falhas muito graves às vezes. Então, como é que você cuida dos erros alheios e não cuida dos seus próprios erros? Como é que você é tão severo com a falha dos outros e sempre arruma uma desculpa para as suas? É o caso do 2 pesos e 2 medidas. Para julgar o outro, eu sou severo, mas para me julgar, eu sou mais brando, sou mais tranquilo, não foi tão ruim assim, né? Foi só um deslizezinho, mas para com o outro, eu sou severo, né? Vendo os outros com o coração e procurando neles sinais de gentileza, estaremos produzindo uma predisposição para o perdão. Então é como eu falei, é olhar o outro com mais indulgência. Ele ainda é um ser imperfeito, assim como nós. Nós já podemos estar num grau de evolução um pouco maior do que ele, mas ainda não estamos evoluídos completamente, porque senão não estaríamos aqui. Então Todos nós temos um caminho longo a percorrer. É preciso que sejam dadas e aproveitadas as oportunidades que aparecem para que nós possamos evoluir. E o perdão é uma oportunidade que o próximo tem de seguir em frente, aprendendo as lições. E compete a nós perdoar. Assim como nós também não devemos ser muito severos conosco, porque a culpa não vai nos ajudar a seguir em frente. O auto-perdão também pode ser um hábito saudável, né? Vamos nos ver com mais bondade. Perdoando a si mesmo, teremos condições de perdoar ao próximo. Então, às vezes, somos também
muito severos conosco. Não admitimos erros, não admitimos a possibilidade de fracassarmos nessa ou naquela situação. Mas a gente tem que ver que estamos aqui justamente para aprendermos, para evoluirmos, e que isso não se faz de uma hora para outra. São necessárias várias e várias tentativas, vários acertos. Muitas vezes parece que damos 10 passos à frente e 20 passos atrás. Parece que não saímos do lugar, mas é preciso que a gente recomece da onde paramos, né? E que estejamos sempre alertas para que a gente procure cometer menos erros possíveis, né? Será que não podemos nos tornar, desde já, um pouquinho mais tolerantes, perdoando as culpas e os erros do nosso próximo e as nossas também? Então, isso é ser indulgente, né? Perdoando e sendo perdoado, aprendendo, sempre procurando fazer o melhor de nós. Não podemos fazer tudo certo porque ainda estamos na infância da nossa existência, mas podemos sim procurar cada vez fazer o melhor. E quem é que nos julga? É a nossa consciência e não Deus. Nós somos os nossos próprios juízes. Deus nos deu a consciência. Então nós é que temos que fazer o nosso auto-julgamento, porque nós é que nos conhecemos um pouco, né? Não nos conhecemos completamente ainda, mas nós temos que procurar nos conhecermos justamente para evitarmos de cometer aqueles erros que são frequentes em nós. E devemos nos julgar com a mesma medida que usamos para julgar os outros. Por isso, quanto mais severos formos com as falhas do próximo, mais severos teremos que ser com as nossas, né? Mas lembrando sempre de que estamos aqui para aprender, né? E que devemos prosseguir fazendo uma análise das nossas falhas, mas sem nos deixarmos paralisar pela culpa e pelo remorso. Ninguém está livre de errar no futuro. Não vamos virar santos da noite para o dia. Não há fórmula mágica para a reforma íntima. Tudo isso, né, os erros, as reformas que temos que fazer em nós mesmos, são consequências dos atos, são consequências do caminhar dessa vida, né? Mas podemos nos habituar a perdoar, fazer do perdão a nossa estrada de paz interior, tendo a certeza de que o perdão é o fim de uma batalha consigo mesmo, com os familiares, com os amigos e com os inimigos. Então, quando já soubermos perdoar, vamos nos sentir mais tranquilos, porque estaremos nos perdoando e perdoando aquele que nos ofendeu e que nos magoou. E aí estaremos tirando de dentro de nós este peso que o não perdão provoca, né? Então, perdoar significa aliviar a dor, curar a tristeza do coração e viver com mais compaixão e autorrespeito. Então, eu termino esse estudo lendo uma frase de Fernando Pessoa, que diz assim: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. Pois é assim que deve ser. Cuide da sua vida, lide com as suas dificuldades, apare seus defeitos, aprimore
suas qualidades e cure suas mágoas, ao invés de ciscar pela vida alheia, se incomodando com o que o outro faz ou deixa de fazer. Limpe seus olhos antes de falar sobre o cisco nos olhos dos outros. E assim eu termino esse estudo do Evangelho sobre a indulgência. Que nós possamos, nestes momentos de crise, perdoarmos aqueles que estão à nossa volta, porque está ficando difícil, né? Ficar em isolamento por tanto tempo. Tivemos uma época no início que era tudo novidade, depois entramos numa época de ajustamento, né? E agora esse isolamento está começando a dar um pouco nos nervos, porque já virou rotina, né? Estarmos juntos com a família, conversando, né? Então estamos sempre tendo que renovar nossas atitudes, né? Renovar o nosso dia a dia, né? Então isso acaba trazendo um pouco de desconforto, deixando os nossos nervos um pouco à flor da pele. Mas que nós saibamos vencer esses dias, principalmente pensando no próximo, em fazer o bem ao próximo, nos resguardando, né? E perdoando a qualquer deslize que possa ocorrer no nosso dia a dia com os nossos familiares. Então vamos agora rezar, né? Pedir a Deus, nosso Pai, a proteção. Queremos nesse momento enviar a todos aqueles que estão nos hospitais, sejam nos leitos, sejam aqueles que estão trabalhando em prol dos pacientes, aqueles que estão exercendo suas funções, para que nós possamos estar em casa com a nossa família. Então, que neste momento as nossas orações se dirijam a essas pessoas, levando até eles as nossas energias positivas, os nossos agradecimentos e pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a Maria Santíssima que continuem a envolver a todos nós neste planeta com a sua luz, com o seu amor, com a sua indulgência, para que possamos sair destes momentos mais fortalecidos, mais solidários, sabendo perdoar e estender a mão a todos aqueles que precisarem de compaixão, de amor e de carinho. Agradecemos então esses momentos que aqui passamos, fortalecendo a nossa alma, o nosso espírito, e que possamos ter uma semana de muita paz e muita luz. Que assim seja.